dia! O Imóvel Class TV deste sábado começa agora, direto do Chalé da Praça 15, no coração de Porto Alegre. E no programa de hoje nós vamos falar de iluminação e patrimônio público com Diana Del Negro, arquiteta portuguesa e especialista nesse assunto. Porto Alegre recebeu nessa semana grandes nomes da arquitetura, da automação, do paisagismo, para um dos principais eventos de arquitetura e iluminação do Brasil, o estilo Luz Brasil, que discutiu durante 2 dias como os projetistas de arquitetura, engenharia, paisagismo, design e arte se relacionam com o mundo da luz natural e da luz artificial. E um dos destaques do evento foi a participação da arquiteta portuguesa Diana Del Negro, autora de um livro e de várias publicações sobre a iluminação urbana e de patrimônio histórico. Ela é formada em arquitetura e mestre em conservação e restauro. E é com ela que eu converso hoje no Imóvel Class TV. Tudo bem? Bom dia, Diana. Bom dia. Queria começar te perguntando a respeito dessa tua especialização nas questões ligadas à luz na arquitetura e, sobretudo, à iluminação urbana. Como é que surgiu o teu interesse por essa área? Bom, eu sempre tive muito interesse na luz, enquanto estudava arquitetura. Depois comecei a trabalhar na Prefeitura de Lisboa e surgiu a oportunidade de começar a fazer a iluminação de monumentos, que obviamente aceitei, e a partir daí tirei o mestrado em reabilitação do património e conservação e nunca mais parei, até hoje. Quer dizer, a profissão foi te encaminhando para essa É verdade. especialização. E Diana, nesse período trabalhando na prefeitura, tu fosse responsável pela iluminação de vários monumentos em Lisboa. Eu queria que tu nos falasse um pouco a respeito desse trabalho e dos estudos que tu fizesse para essa iluminação pública. Bom, a iluminação do monumento, idealmente, não deve ser apenas do monumento, mas também do seu contexto. Ao trabalhar à escala de uma cidade, por vezes conseguimos ter o controlo de iluminar não só o monumento, mas a praça que o envolve. E assim conseguimos controlar o contraste que existe, dar-lhe mais saliência ou menos. No caso dos projetos que fiz, posso salientar a iluminação dos miradores da cidade. Para quem conhece Lisboa, é uma cidade com 7 colinas, várias colinas, e no topo de muitas delas encontram-se igrejas com pontos de vista magníficos sobre a cidade. E fizemos a iluminação das igrejas e também do espaço público em volta. Mais recentemente fiz também a iluminação da Praça do Comércio, o projeto, infelizmente ainda não foi implementado, mas é um projeto de grande escala e difícil concretização, e também da nova rotunda do Marquês de Pombal, que é a maior rotunda de Lisboa, com muito tráfego, e que tem uma estátua no centro que é património, que é a estátua ao reconstrutor da cidade de Lisboa após o terremoto. No caso desses monumentos como a Rotunda e a Praça do Comércio, é uma situação, é um monumento, um sítio, um espaço a ser iluminado. Mas no caso dos miradouros, Jana, eu fiquei curiosa, porque os miradouros que normalmente têm esses prédios históricos ou igrejas, né, atrás, mas tem aquela vista deslumbrante na frente. E aí qual é a competição entre a iluminação Exatamente. e a vista? Temos que ter um equilíbrio em que tem de haver escuridão suficiente, porque normalmente falamos muito da luz, mas temos que falar muito na sombra também, não é só luz. E neste caso teríamos de ter sombra para conseguirmos ver as luzes da cidade à noite. E depois teríamos que tornar a igreja visível, neste caso a igreja ou convento visível, à distância, para que de outros pontos da cidade conseguíssemos perceber que ali existia um monumento, que acaba também por ser um ponto de orientação, um ponto de referência para as pessoas se orientarem na cidade. E então é um equilíbrio complicado, mas com o estudo adequado da iluminação é possível de criar. Agora, é preciso todo um cuidado também com a conservação desse patrimônio, né? Claro. No caso da igreja de São Roque também, né? Tu fizesse ali, né? Sim, a iluminação, sim, que é uma das igrejas mais antigas, eu acho. Sim, é uma igreja barroca e está adoçada ao Museu de São Roque. O problema de intervir sobre o património é manter uma imagem que não fique demasiado deturpada, portanto as pessoas têm que ser capazes de reconhecer
o edifício e de proteger esta imagem e, por outro lado, proteger fisicamente o património, porque ao realizar um projeto destes há pelo menos sempre duas situações, que é a fixação de projetores, por vezes nas fachadas, e a passagem dos cabos que vão alimentar os projetores. E isto significa que temos que fazer perfurações que na maior parte dos casos pode nem ser possível realizar, porque os princípios que regem todas as intervenções sobre o património dizem que qualquer intervenção tem que ser reversível, ou seja, tudo o que fizermos terá de ser possível desfazer, sem que fique nenhuma marca. Ora, se nós furarmos uma fachada de pedra com 1000 anos para colocar um projetor, dentro de 10, 20 anos este projetor vai estar obsoleto, mas o buraco vai lá ficar para sempre e o monumento se calhar não vai durar mais 1000 anos. E portanto é preciso muita sensibilidade e perceber o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. Nesse caso da iluminação urbana, o que a luz pode trazer de benefício e também de prejuízo quando se fala no comportamento das pessoas? A iluminação, eu penso que tem um grande impacto a vários níveis. Ao nível social, portanto, poderá fazer com que as pessoas, como disse, se sintam atraídas por um espaço, porque o espaço se torna agradável. Pode ajudar a proteger esse espaço, porque se for suficientemente bem iluminado, se calhar vai dissuadir comportamentos indesejáveis, como os grafites, ou os, como é que chamam aqui no Brasil? Exatamente. E por outro lado, se for bem iluminado, vai atrair as pessoas e quando um espaço está habitado, virão menos malfeitores para esse lugar, vamos. Depois existe o efeito económico, porque um edifício iluminado poderá ser uma atração turística. Temos o caso da cidade de Lyon, em França, que é talvez o maior exemplo em como uma cidade, ao ser iluminada por um festival de luz periodicamente, atrai cerca de, penso que são 3 milhões de habitantes durante só esse evento específico. E depois existe a vertente económica que está associada a isto, porque quando se atrai turismo, claro, atrai-se também benefício para o negócio local, para os bares, para os restaurantes, para os hotéis. Sim, é uma economia que gira. Exatamente, exatamente. E depois existe o ponto de vista ambiental, que é tentar, com a iluminação, não interferir com o meio ambiente, portanto, reduzir o impacto da poluição luminosa, ou seja, a quantidade de luz que se dispersa para o céu, que nos impede de ver as estrelas à noite, tentar reduzir o impacto sobre os seres vivos e até mesmo sobre as pessoas, porque uma luz encadeante é muito desagradável e pode inclusivamente impedir um bom sono, pode trazer malefícios para a saúde a longo prazo. E as pessoas nem se dão conta disso. E as pessoas disso. nem se apercebem, é verdade. Bom, hoje eu estou conversando com a arquiteta Diana Del Negro, que está em Porto Alegre para participar no Estilo Luz Brasil, que aconteceu essa semana aqui na cidade. A gente já volta para falar mais com ela sobre iluminação. Daqui a pouquinho a gente segue falando de patrimônio público e iluminação, direto do Chalé da Praça 15, em Porto Alegre. Estamos de volta com o Imóvel Class TV e nesse sábado eu converso com a arquiteta Diana Del Negro, que está em Porto Alegre participando do Estilo Luz Brasil, um evento que está discutindo a importância da iluminação na arquitetura. A Diana é arquiteta, autora de um livro sobre iluminação urbana e patrimônio histórico, e ela é mestre em conservação e restauro. E Diana, atualmente tu pesquisa o papel da iluminação em Londres, onde tu moras, né? Como é que é esse trabalho que tu está desenvolvendo? Sim, neste momento estou a fazer um doutoramento na University College, em Londres, e estou a estudar o impacto da iluminação na percepção da cidade e na orientação que as pessoas têm dentro da cidade. Para isso fiz uma série de entrevistas
experiências com pessoas durante o dia e durante a noite na cidade de Londres e na cidade de Lisboa e comparei os resultados e cheguei à conclusão que de facto há muitas diferenças entre o dia e a noite. As pessoas orientam-se de forma diferente, tomam percursos diferentes e reconhecem pontos de referência diferentes. Em função da luz. Em função da luz, durante a noite. E na Europa, o que está se discutindo atualmente em termos de sustentabilidade na arquitetura? A grande preocupação tem sido em conter a poluição luminosa, a quantidade de fluxo luminoso que é perdido para o céu. Isso é um problema também energético, porque em vez de termos a iluminação no sítio correto, estamos a perdê-la para a atmosfera, o que não interessa. Mas, por outro lado, porque tem um impacto ambiental muito grande, não só estético, no sentido de nós não conseguirmos ver as estrelas durante a noite, mas, por exemplo, também no comportamento das aves migratórias. Por exemplo, no Canadá, em Toronto, mais de 1 milhão de aves colidem contra edifícios altos, contra os arranha-céus, porque estes estão acesos durante a noite e as aves perdem a sua orientação e morrem aos milhares. Muitas delas são espécies protegidas e é um efeito terrível. Para além disto, a iluminação artificial também tem influência sobre os mamíferos, vários tipos de mamíferos, os insetos, os répteis, os anfíbios e, portanto, pode alterar todo o ciclo ambiental muito facilmente, mas é algo que ainda é muito novo, ainda não está completamente explorado e é urgente que se o faça porque tem um impacto maior do que aquilo que nos apercebemos. E a gente normalmente, quando fala em sustentabilidade, pensa nas fontes de energia, né? E não pensa em como pode impactar a vida mesmo, né? Sim, porque há um grande foco na quantidade de energia que se gasta para iluminar, mas não tanto no impacto ambiental dela. E, de facto, devemos reduzir a quantidade de energia despendida e as novas luminárias, as novas fontes de luz permitem fazer isso cada vez mais, mas, ao mesmo tempo, também se deve pensar noutros aspectos. No caso de um país como o Brasil, que soluções mais simples poderiam ajudar a gente a cuidar melhor do nosso patrimônio histórico? Eu penso que cada caso é um caso, não existe uma receita mágica geral para tudo. Eu penso que o mais importante é que exista um plano diretor de iluminação, ou seja, que a iluminação não seja só iluminar ruas, que tenha só uma função funcional, mas que haja um plano no qual se integre também os edifícios. Assim, quando iluminamos uma rua, pensamos que vamos valorizar também o edifício que está ao lado, reduzimos um pouco o nível de iluminação na rua, porque se calhar a fachada daquele edifício é branca, é de mármore, reflete muita luz e podemos ter um contraste interessante. E se for pensado isto a nível de toda a cidade e não apenas de uma rua ou de uma praça, seria perfeito, pois conseguiríamos um grande consumo energético e uma maior qualidade estética e ambiental. E até uma utilização melhor desses lugares, uma utilização né? melhor destes lugares. Talvez diminuição de violência, de vandalismo. Sim, com certeza, tudo isso é possível. Que a luz ajude, não digo que soluciona, mas pelo menos contribui muito para ajudar. Bom, hoje eu conversei aqui no Imóvel Class TV com a Diana Del Negro, arquiteta portuguesa que está no Brasil participando de alguns eventos e esteve em Porto Alegre participando do Estilo Luz Brasil. Obrigada pela entrevista. Obrigada eu. O Imóvel Class TV fica por aqui. A gente volta no próximo sábado. Um ótimo domingo e até lá!